Senhor é Deus. Glória a Deus. Pode registrar aí, meu irmão, viu? Ouviremos agora, irmãos, pastor Brasalhão Feira Assunção, pastor presidente da nossa convenção. Ele está com a palavra, fará como lhe apraz e conforme Deus lhe conduzir. Estará também conduzindo a oração de posse, ato seguido. O evangelista Daniel ou Valdemir Caminheira estará, estou vendo ali, com Chagas, né? Presidente Chagas. É o Carlos Fraga, sempre vindo, viu? E lerá o tempo de posse, só depois de acenar e ele usa a palavra. Meus queridos irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Antes de falar, quero me dirigir à congregação. Andei aqui apenas uma vez, e só em época de posse, que foi na posse do pastor Marlon, quando assumiu aqui, que foi também a sua primeira congregação. Quando Marlon começou, ele também está começando, o Alexandre começou, e assim. Deus abençoe poderosamente, é um prazer voltar aqui e espero voltar mais vezes e ver e rever os queridos irmãos florescendo e com a bênção de Deus, agradecendo ao Senhor por também ver o meu amigo Deniro, o povo, vários nomes, né, que chamam, eu chamo de Nilo, mas aí eu digo Nilo não tem muito a ver porque é Niro. Então é o Deniro, o famoso Deniro. E quando eu estou de bem com ele, eu digo Deniro, tá? Quando eu estou mais ou menos gameleira, e quando eu estou assim, é Valdemiro, aí muda o nome adicional. Porque no relacionamento profissional e também pastoral, a gente fica agitado, né? Ainda teve assim complicado, não sei, Ricardo, até porque o nome dele é pesado, é Braz, entendeu? Só desculpa falar dele, porque é muito amigo seu. Nós estávamos no aeroporto e nosso check-in deu um problema. Tivemos, como sempre, peça de imprimir, né? Só fomos imprimir e um moço lá bem admirado, Braz. Aqui meu nome também é Braz, e mostrou o crachá dele. Esse Braz é famoso. Que Deus abençoe aos queridos irmãos. A alegria de poder rever também os meus amigos pastores, a pessoa do pastor, nosso pastor Irã, quero saudar a todos, o Pai do Senhor, mas muito mesmo a alegria de ver o pastor Miguel, a filha que veio de longe, é uma alegria poder revê-los e com gratidão também os pais da irmã Taininha e irmão Juarez, que Deus abençoe, ver que o coração de vocês sejam inflamados também pela presença do Senhor Jesus. Deus abençoe. E eu às vezes sou muito corajoso e com Danilo eu tive a coragem, não é com todos. Mas um pequeno soneto para falar sobre Danilo e Tâmara. Danilo, Valdemiro Gameleira e Tâmara Tainha assumem com confiança a direção da congregação do bairro Cidade Nova. Desejo 1000 bênçãos, um sonho em Londres. Tenham essa presença. Valdemiro, valente como leão, gameleira, que floresce em seu caminho. Tâmara, doce fruto desse destino. Taine, estrela que brilha na amplidão. Juntos, eles seguem lado a lado, construindo um lar cheio de harmonia, com fé e amor, escrevem seu legado. No bairro Cidade Nova, é a sinfonia, 2 corações que batem abençoados, transformando cada dia em poesia. Bênçãos 1000, desejo a esse casal, que encontre a felicidade plena, que cada passo seja uma tela em que pintem o amor em cada detalhe.
Que a confiança seja sua maneira na direção do lar, que construirão com carinho e cuidado, edificarão uma vida repleta de luz e inteira. Valdemiro Gamileira e Taine, nessa jornada, que sejam abençoados por Deus e pelos sonhos que terão em cada passo que encontrem alegria. Na bênção divina desse amor tão puro, que jamais se apague esta chama ardente. Sempre pronto, Pastor Bezalel. Hoje é Danilo. Danilo, que Deus abençoe e que as bênçãos do Senhor sejam sempre. E trago para a reflexão e também para a sua conduta em frente à primeira congregação, todos, como o pastor Neto disse, todos tiveram, e até colocar a gente em meio apuro, né? E a primeira namorada o pastor Irã é feliz que só teve uma namorada. Pegou ele, Mas assim, o texto bíblico, a primeira congregação, é o início de todos os obreiros passaram, às vezes com mais confiança, outras vezes dependendo da situação. Sei que a sua situação é um pouco diferente de alguns outros, e por isso creio que Deus tem um plano muito amplo na vida de vocês, porque ainda estão em construção, ainda fazendo todos os projetos e planos, e isso vai se construindo, e Deus vai levando vocês de plano a plano, até chegar àquilo que o Senhor verdadeiramente quer. Mas cremos que a presença de Deus e a direção de Deus na vida de vocês é bem nítida vista pela decisão corajosa que vocês tomam. E todos que conhecem Danilo e a vida do casal sabem que é corajoso mesmo. Mas o Senhor Deus precisa de homens e mulheres corajosos. Por isso, Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, que eu quero tirar algumas palavras desta mensagem que Paulo disse a Timóteo. Tu, pois, meu filho, aí vai escrever, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu quero que você grife a palavra fortifica-te. Como pensa ou como sabe a primeira congregação, como falou o querido irmão, como ser o primeiro culto de doutrina, o primeiro conselho, o primeiro puxão de orelha que vai dar numa pessoa mais velha que você, que geralmente é preciso. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Para fazermos esta obra, precisamos buscar a força que vem do Senhor, que vem de Deus, porque se não tivermos essa fortaleza em nós, essa segurança, não faremos nada. Todos nós, obreiros, temos a experiência de passar os primeiros caminhos, as jornadas, e nunca aprendemos, porque sempre acontecem coisas que, mesmo que tenhamos a experiência, mas precisamos sempre buscar fortaleza no Senhor. No âmbito do ministério, no campo do pastoreio, não existe ninguém capaz por si mesmo, se não buscar força no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que você chegue aos 40 anos de pastor, de pastoreio, sempre será uma experiência nova e uma luta nova que terá, porque o inimigo das nossas almas, ele é audaz e ele conhece muito bem a palavra de Deus. Então ele vai trazer armadilhas, mas fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. E que cada um de nós, como obreiros e pastores, possamos buscar esta fortaleza. No versículo 2 também eu destaco uma palavra que eu acho no meu sentido que eu digo, e creio que a maioria também pensa assim, que é preciso nós colocarmos isso também como uma regra. A primeira, fortifica-te, é uma regra sine qua non, você não pode mudar. Mas assim, outros que às vezes não fazem o que está aqui
diz assim, confia-o, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis. Esta parceria de confiança entre o obreiro e os seus pares, entre o obreiro e a igreja em que Deus confia, os auxiliares, porque é impossível que um líder lidere um grupo sem ter pessoas de confiança. Então é preciso que você busque na presença do Senhor a confiança em Deus, e aquilo que ouviu, aquilo que recebeu do ministério que está sob a responsabilidade do pastor Irã, confia-o a homens fiéis. Eu posso confiar em pessoas quando alguém também confia em mim, porque às vezes há obreiros que não confiam na sua liderança, que não respeitam a sua liderança e querem que outros confiem na sua liderança. Então tem que ter esta sinergia, se eu posso chamar assim, mas esta linha firme, porque de mim ouvistes, entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis. A terceira palavra, ela talvez não seja muito inspiradora para você, e nem para você, Karine, porque a palavra é sofre. A palavra sofrimento só sabe, e todos nós sofremos alguma coisa, mas na questão das aflições do ministério, só sabe mesmo os pastores. Embora a igreja perceba e saiba do sofrimento, mas o sofrimento pela obra do Senhor Jesus também é uma necessidade. Por isso que Paulo diz assim: sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Se está pronto a sofrer, e se você estiver confiando no Senhor, Deus vai dar vitória. Sofrendo, mas tendo a alegria da vitória em nome do Senhor Jesus. Porque, infelizmente, alguns obreiros ou pastores que não querem sofrer as aflições, e eu não estou dizendo sofrer pelo mau comportamento, que aí é outra coisa, você vai se virar, mas quando sofre as aflições por amor de Cristo, e o obreiro que não quer sofrer não está preparado. Então, embora não seja muito agradável, mas é uma ordem também. Sofre com os demais, porque assim o Senhor dará a vitória. E a quarta coisa, não se embarace. Repite comigo: não se embarace. Não se embarace. Aí diga para ele: não se embarace. Porque aquele que milita, aquele que trabalha, aquele que está trabalhando por Jesus, não deve ficar embaraçado. O texto diz: com coisa nenhuma desta vida. É claro que existe aqui uma linha muito tênue de algumas responsabilidades que temos. Alguns que estão embaraçados, a minha mãe costumava dizer, e tem gente que se embaraça com teia de aranha. Então sim, mas fica embaraçado que não vai para frente, não dá progresso ao seu ministério, porque fica se embaraçando com coisas tão simples. E é claro, não vamos tecer mais comentários, mas simplesmente não se embaraça. Eu me lembro que quando eu jovem, aspirador e vontade de trabalhar, e casado com maranhense, vocês sabem que maranhenses são altruístas, né? Gostam de coisa funcionar. Ela não é ligada. Eu nunca mais posso falar no Maranhão, tu sabe por quê, né? Então agora toda a minha palavra, eu já fiz até, que agora eu devo fazer soneto. Eu fiz até um soneto sobre o Maranhão para minha esposa, para ela ficar mais feliz. E ela é casada com uma família trabalhadora, que gosta das coisas. Aí nós montamos uma farmácia. Uma farmácia que eu adquiri de um médico da cidade que gostou do meu Fusca, que tinha sido comprado do Francisco, meu cunhado, que disse: eu levo o carro, é teu, paga como quiser. E lá o médico da cidade, em Batalha, gostou e ficou botando, comprando. Como é que você quer? Eu dou minha farmácia. E eu recebi a farmácia. E fiquei, comprava, dividia e botava. E o pastor Nestor um dia passou e disse assim: Bezalel, se tu quer progredir, se desfaz dessa farmácia. Tu está se embaraçando com isso. E
Na minha esposa, chamamos, ainda hoje a farmácia existe, né? Batalha Humana. Farmácia boa, das melhores lá. E fica quase na esquina do hospital, com a igreja matriz lá. Não se embarace com coisa alguma desta vida, nem com coisa simples, nem com coisa grande, porque o embaraço traz problema. E trabalhe. O versículo 8 diz, não, aliás, ainda o versículo 5, trabalhe legitimamente, porque tem pessoas que querem ganhar a corrida. Como é que a gente chama quando a pessoa engana o outro? Como trapaceiro. Irmão, tem tanto obreiro trapaceiro. Mas se você trabalhar legitimamente, pode ter certeza de que ninguém que milita legitimamente, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aí eu me lembro de uma palavra que alguém disse, que o pastor Luiz, que é o pastor de saudosa memória de Deus, disse que ele disse que não era a favor de futebol, porque o povo ficava enganando o outro. Quem faz que vai para aqui e vai para ali. Essa é a ideia dele. Então, milita legitimamente, mas sem trapacear. Que Deus vai dar vitória. É assim ou não é? Amém. Glória a Deus. Não é assim? É assim. Não trapaceie ninguém. Fique legitimamente, Deus dá a vitória quando você vai caminhando da sua forma, porque a coroa vem dele. É assim que deve ser. E ainda tem uma coisa aqui: trabalhe, além de fazer isso, porque há uma recompensa. Goze dos frutos, saboreie os frutos, tenha alegria nos frutos. Foi o pastor Alexandre que ganhou assim. E quem foi? A esposa do Isaac, sim. E a alegria de ganhar 5 é gozar dos frutos, ganhar 5 almas. Ter alegria, goze dos frutos. Não é apenas assim. É claro que aqui gozar dos frutos é o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos, ter a alegria, a felicidade. Às vezes, quando eu vou fazer batismo, eu quero saber, por exemplo, quem foi que orou por essa pessoa? Foi o pastor Aloísio. Ele que foi o pastor Aloísio. Batize, por favor, para que tenha esta alegria de fazer, mas outras alegrias também virão. Você vai gozar, ter a alegria, a felicidade dos frutos que o Senhor deu. Aproveite cada oportunidade com alegria, porque a vitória nossa é alegria, embora muitas vezes com muitos problemas e dificuldades, mas bote sobretudo o gozo do trabalho do Senhor, a felicidade de trabalhar para Deus. Por isso diz o texto: o que sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo os seus números. Eu não sei mais nem qual é o número, mas no versículo 7 tem outra palavra: considera o que digo. Tem pessoas, acho que a mãe nossa costumava chamar, principalmente os piauienses. Nós somos aqui dessa região meio norte, né? Nós não somos muito nordestinos, não. Nordestino é Pernambuco, Ceará, Maranhão e Piauí é meio norte. Então nós temos um linguajar diferente. Tem pessoa que é mal ouvido. Vou entrar mal ouvido, não sei. Mal ouvido. Isso aqui não costume não. Tem gente que, por exemplo, fala uma coisa, entra aqui e sai aqui. Considere o que eu digo. Considere sua liderança. Considere o ministério. Aquilo que é dito, aquilo que é falado, coloque em prática. Considerar aqui é algo muito forte. É não apenas escutar por escutar, mas ter o respeito, que hoje está um pouco difícil. Eu sou presidente da comissão, sei muitas vezes, quando a gente fala as coisas, eu digo um pastor diz assim: essa fiada, vou fazer do jeito que eu quero, do meu jeito. Mas Paulo diz assim: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E aí, eu vou finalizar na última, mas talvez você esteja numerando. Lembra-te, ou seja, coloque sempre a lembrança de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi,
ressuscitou dos mortos. Aí Paulo diz, segundo o meu evangelho. E essa lembrança de que nós nunca esqueçamos o sacrifício de Jesus, a obra salvadora de Jesus, porque tem muitos obreiros que no início parece que é tão forte, mas eles terminam esquecendo-se que eles fazem um trabalho do Senhor, da pregação do Evangelho, da morte e ressurreição de Jesus, da vinda de Jesus, da salvação. Parece que se enveredam por outros caminhos. Eu vi hoje alguém dizendo assim, alguém lembra do pregador fundamental, que não vou dizer o nome, veja como ele está agora. Aí ele estava fazendo a propaganda de um supermercado que ele começou, que parece que esquece que o ministério ou que a obra da evangelização, embora você se torne um grande conferencista, que quando convidado vão lhe dizer quanto é que você pede, você vai dizer assim, 15 mil reais. Embora não esqueça que a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da pregação do Evangelho que faz efeito. Tem muitos pregadores que estão misturando demais e esquecem que é isso. Nós não somos preletores, nós não somos discursadores, nós somos anunciadores do Evangelho. Glória a Deus! Nunca esqueça que é Jesus, que a simplicidade do Evangelho que transforma vidas, é quem edifica, até mesmo no culto de doutrina, a sua simplicidade de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e que o seu sacrifício nos torna santos e preparados para morar no céu. Que Deus abençoe e que esses conselhos e todos os conselhos, você é bom de conselho, que ouve conselho, eu não sei dos outros, mas comigo você sempre escuta. Vou cada conselho comigo. Aí eu mas que Deus abençoe a sua vida. Você tem uma nuvem grande de testemunho, como disse o Zé, olha, essas irmãs olham tudo para você, que são testemunha da sua vida, homens e mulheres, irmãos, idôneos e irmãs e jovens, e aí isso você tem que lembrar disso sempre. Visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sempre lembrando que elas estão orando, mas estão também observando para ver o seu crescimento, para ver a sua vida espiritual. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tirar foto. Deixa eu justificar. A minha esposa, nós estamos num momento bem delicado da nossa vida. Essa semana eu disse em Picos, no domingo, depois de reuniões e culto à noite, que eu ficaria toda a semana sem nenhuma atividade, porque a minha esposa não está bem, inclusive estava muito animada para vir, vestido preparado, mas não teve como vir. E amanhã nós estamos que ir ao médico ainda, e o médico só em consulta, não sei por que, e ela não pôde vir, mas manda um abraço e o desejo que o Senhor abençoe poderosamente. E orem por mim e ela, que Deus nos guarde. E como você não tem filhos, eu quero convidar ainda. Eu quero convidar os pais de vocês para vir aqui, para testemunhar. Pai da Daiane, os seus familiares, tia, mãe, tia, para vir aqui. A irmã, ela é aquela que bota a pega no seu pé. E a tia é aquela que, quando a irmã está aqui, ele vai estar lá. Ele fica lá, né? Uma permissão do vosso pastor, que é para fazer aqui a oração de posse. E eu quero primeiro perguntar a vocês, familiares, se vocês, de coração, concordam
que vocês controlaram para o Senhor abençoe na direção. A partir de hoje a oração não vai um pouco mudada, né? Senhor abençoa. Os irmãos da congregação aqui presentes, levantem a mão. Da congregação daqui. Lá fora. Pedem para entrar os obreiros aqui, os obreiros, principalmente, os obreiros daqui. Para vir. Enquanto eles vêm, eu vou cantar aquele simples. Glória a Deus, para mim, eu sei. Vitória a Deus, para mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, glória a Deus para mim, eu sei. Aleluia. Eu quero parabenizar a congregação, o pastor Pedro, o pastor Alexandre e as irmãs que vieram entregar aqui a vocês, a congregação da Cidade Nova. E isto é um exemplo exatamente disso, de confiança. Estão entregando este casal. E eu quero perguntar a vocês recebem com alegria? Amém. Então, Danilo, você aceita esta incumbência concedida pelo Ministério da Igreja na pessoa do presidente pastor Irão Mesquita? Promete honrar e dignificar o mandato que lhe é confiado nesta congregação? Promete ser fiel à palavra de Deus e expô-la expor a Bíblia, a palavra do Senhor com toda a confiança? Promete orar e viver em oração com esta congregação? Pergunta para a Natália assim. A senhora apoia com todo o coração o ministério do seu marido? Amém. Convido então para orarmos. Isso, pastor Irã. Pastor Ricardo. Vamos abençoar o pastor Danilo. Glória a Jesus. Querido Deus, nosso Pai celestial, aqui estamos reunidos, Senhor, nesta congregação, como igreja do Senhor Jesus, e colocamos, Senhor, em Tuas mãos o Teu servo, irmão Danilo Candileira, juntamente com a sua esposa, irmã Tâmara Pelinho. Senhor, que eles sejam usados neste local para ganhar vidas, Senhor, para o Teu santo nome, para trazer edificação à Tua igreja. Guarda, Senhor, em Tuas mãos o Teu servo, dando alegria e paz. Em nome de Jesus é a nossa oração, confiando em Ti, e dizemos amém. Amém.